A Secretaria Municipal de Ação Comunitária realizou no auditório da UGB, em Volta Redonda, uma palestra sobre a doença de Alzheimer e o Canal 36 veio conferir. Qual a importância de apoiar encontros como esse? Na verdade, é uma iniciativa muito boa. Iniciativa da SMAC, da Prefeitura, do secretário Munir, a oportunidade que o Laboratório Libes também está nos trazendo, um depoimento muito importante do Fernando, que teve uma vivência muito grande na sua família com Alzheimer. A oportunidade de troca de experiência, né? As famílias estão aqui para trocar experiência, entre elas e com o nosso palestrante, de forma que, se hoje a gente não conhece perfeitamente o nosso corpo, muito mais longe de conhecer a nossa mente. E, com certeza, o ser humano sozinho não consegue resolver o seu problema. A socialização da doença, com a participação da família, a participação da sociedade, a inclusão, tudo isso é o que vai acontecer aqui hoje e que é importante para o sucesso do tratamento dos pacientes. O dia 21 de setembro é o Dia Mundial da Doença de Alzheimer e, para marcar essa data, o Centro Dia Simval Santos está realizando algumas atividades para os pacientes e suas famílias. Este encontro foi a abertura das ações que serão realizadas ainda em setembro. A palestra aberta ao público foi voltada às dificuldades e descobertas das famílias que convivem com o idoso portador de Alzheimer. O Centro Dia Simval Santos é um equipamento da Secretaria de Assistência Social, na Prefeitura de Volta Redonda. Ele tem 2 andares, dividido em salas, em refeitório, em auditório. E a nossa metodologia de trabalho são oficinas coletivas ministradas por uma equipe multidisciplinar, onde os idosos recebem o atendimento de 8 às 16 horas, 2 a 3 vezes na semana. Esses idosos são estimulados dentro das áreas multidisciplinares e a gente também trabalha um grupo que é um grupo de orientação e acolhimento à família e mais um polo de orientação à comunidade. Esse é o 3º ano que a gente faz o encontro do Simval Santos. O objetivo esse ano é a gente trabalhar os aspectos da família. A gente vem trabalhando os aspectos do que é um idoso com a doença de Alzheimer e esse ano a gente resolveu apostar em como é que é uma família receber um diagnóstico da doença e ter que lidar com uma doença e com o idoso, com Alzheimer, com comportamentos diferentes a partir da inserção da doença. Então a gente resolveu dar tópica na família e trazer o Fernando Aguzoli para poder ilustrar um pouco essa vivência do que é ter um idoso com Alzheimer em casa. Fernando Aguzoli, nascido em Porto Alegre, acompanhou de perto um caso de Alzheimer e decidiu compartilhar suas histórias com pessoas que passam pela mesma situação que ele passou, porém de uma maneira mais dinâmica e descontraída. Qual foi seu primeiro contato com a doença? Foi com o diagnóstico da minha avó. Na verdade, até então eu achava que o Alzheimer era mais parecido com... que era apenas o esquecimento, que era como se fosse amnésia. E daí então que eu descobri que era uma doença muito mais séria do que uma simples amnésia e que traria diversos prejuízos para minha avó em fases distintas. Então o diagnóstico foi esse primeiro momento e eu encaro inclusive como sendo o momento mais difícil do Alzheimer para os familiares, que é quando tu identifica que tudo muda e tu passa a negar a doença inicialmente. Então o diagnóstico foi o primeiro contato com o Alzheimer. E como foi a experiência de você abrir mão de algumas coisas da sua vida para voltar todo cuidado para sua avó? Foi incrível porque eu acabei vivendo uma aventura com ela, eu não fiquei em depressão em casa, pelo contrário, e nós acabamos embarcando em uma aventura e eu criei uma rede social, uma página numa rede social, Vovó Nilva, para compartilhar com os meus amigos como estava sendo o meu dia a dia, porque todos imaginavam que ia ser pura depressão e que ela já havia vivido a vida, era minha vez. E eu não acreditava nisso, minha avó sempre fez parte da minha vida, não deixei a minha vida de lado para cuidar dela. Então essa página surgiu justamente para compartilhar com os meus amigos. Acabei compartilhando com muito mais gente, mas era inicialmente para mostrar que eu estava vivendo uma aventura, que eu estava feliz e que eu estava compartilhando o meu tempo com a pessoa que eu amava, que vivia uma contagem regressiva. E dessas experiências saiu um livro também, né? Saíram 2. Saiu Quem Eu, que conta a minha experiência com a vovó Nilva, desde da história dela, do nosso contato, a nossa relação, a descoberta do Alzheimer, como vivemos os desafios do Alzheimer, como os superamos, até a despedida final. E alguns diálogos super cômicos, então o livro é para chorar, mas também é para rir muito. E esse ano eu lancei, agora no final do ano, um livro infantil sobre Alzheimer também,
para que os pais possam trabalhar a doença de Alzheimer, o esquecimento, a fragilidade, a velhice, com as crianças, com os netos, ao invés de simplesmente tirá-los do convívio. Qual a importância de trocar experiências com famílias de pessoas que tenham essa doença? Não existe uma receita de bolo, as pessoas querem uma receita de como cuidar de um idoso com Alzheimer. Existem, claro, algumas dicas que são infalíveis e que todos devem seguir, né? Algumas regras. Mas, em compensação, algumas coisas funcionam comigo e com a minha avó e podem não funcionar em outros lugares. Mas a gente sempre tem aquela possibilidade, será que vai dar certo? Será que eu posso utilizar a pet terapia? Será que a minha mãe vai gostar da musicoterapia? Será que aquele obstáculo eu posso transpor dessa forma? Então, compartilhar experiências acaba nos proporcionando outras alternativas e isso é essencial para quem vive o Alzheimer no dia a dia.